Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Sempre está, mas nem sempre a gente lembra. Lembramos agora. A lição de hoje, do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que despertas. Eu vou ler uns pedacinhos e aí vou fazendo os comentários, que aí não fica uma leitura cansativa. Que despertas. Aí, do Evangelho, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Emmanuel, como todos talvez já saibam, ele selecionou do Evangelho do Novo Testamento pequenas passagens, versículos às vezes, um só, às vezes dois, e de cada versículo ele desenvolveu um raciocínio, um comentário. Agora vai. Desenvolveu raciocínios e comentários, procurando ilustrar não só o sentido, mas nos despertar para alguma mensagem mais além daquilo que a nossa leitura mais rasa do Evangelho às vezes nos passava. Quando os apóstolos receberam um mandato mediúnico, quando Jesus diz para eles que eles fossem, que eles saíssem ao mundo e que eles curassem as pessoas e que eles falassem a todos, que eles espalhassem a boa nova, eles, a princípio, não entenderam muito como é que isso ia acontecer, mas todos eles receberam um mandato mediúnico. E nos primeiros tempos eles realizavam grandes prodígios, eles realizavam milagres, e a fama se espalhou. Então, a boa nova não era só, não acontecia só por palavras, mas com demonstrações de que havia um poder superior a nós, que Deus existia de fato, que deveríamos ter esperança na vida futura, e as pessoas iam com esperança. Cairbar Schutel, um pesquisador espírita, final do século XIX, começo do século XX, ele relata sobre essa passagem de Pedro, inclusive, ele faz um relato de que as pessoas, não é exatamente que as pessoas eram curadas porque a sombra de Pedro passou sobre as pessoas, mas era a presença de Pedro despertava nas pessoas, ele emanava uma energia tão grande, positiva, que curava as pessoas. Claro, os apóstolos todos foram presos várias vezes, foram açoitados, foram maltratados, porque eles realizavam coisas e os sacerdotes literalmente os perseguiram por muito tempo. Aí Emmanuel começa nos seus comentários. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha o terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de trevas na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos, e o galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Dá uma paradinha nesse ponto. Todos nós, espíritos, estando encarnados ou desencarnados, como temos consciência, temos pensamento, o nosso pensamento emana ondas mentais. O simples fato de pensarmos emana ondas mentais. Essas ondas mentais, elas atraem, elas alcançam outras pessoas, elas atraem espíritos, atraem companheiros,
desencarnados e atraem também a simpatia ou a antipatia daqueles nossos companheiros encarnados, como nós estamos. Onde há pensamento, há ondas mentais, há o estabelecimento de sintonias, há relações de interdependência que são criadas e de influenciação recíproca, tanto entre encarnados quanto entre nós e os desencarnados, e vice-versa, deles para nós também. Quando Emmanuel começa a falar de alguns vícios, alguns maus hábitos, e ele vai alinhando as consequências disso também, ele está nos lembrando de que como é que nós deixamos rastros por onde nós passamos. Não se trata só de rastros no aqui e agora, não é o que eu faço agora e não é o que está em torno de mim, porque o que eu faço agora pode ter impacto daqui a muitos anos na vida de quem eu agora estou conversando, neste momento, nesta época. Pode ser ao longe, as histórias às vezes correm, o que a gente faz, as nossas ações, tanto positivas quanto negativas, elas se estendem para muito além de nós e para muito além do momento em que elas ocorrem. Nós deixamos rastros de nossa passagem, nós deixamos vestígios da nossa existência, onde nós estamos, junto àquelas pessoas com quem nós convivemos. E Emmanuel vai nos lembrando, ele vai relatando aqui uma série de maus hábitos, mas aqui ele destacou alguns mais proeminentes, mas vamos pensar um pouquinho agora. Como é que a gente está dentro de casa? Um parente doente, como é que a gente se comporta com ele? O que é que nós emanamos quando nós estamos junto dele? Porque nós emanamos, não é só o pensamento é a origem disso tudo, mas as nossas palavras, elas têm vibração, elas têm impacto. Como é que nós falamos com essa pessoa? Como é que nós nos dirigimos a ela? E como nós agimos? Como é a nossa conduta diante dessa pessoa? E como é no nosso local de trabalho? Vem uma pessoa, nos conta uma coisa ruim de outra pessoa, independente de ser verdadeiro ou de ser falso, alguém vem e nos conta algo negativo. O que a gente faz? Como a gente lida com essa pessoa e como a gente lida com essa informação? A gente aceita essa maledicência? A gente aceita esse fato, entre aspas, porque pode não ser verdadeiro, e a gente passa a história adiante? Nós repreendemos esse colega que nos trouxe que, como Emmanuel nos diz, o mal não merece nem sequer ser comentado, ser divulgado, nem lembrado. A gente faz o quê? A gente replica isso. Como é que nós fazemos uma coisa tão inocente nas redes sociais? Nas redes sociais, nossa, o que chega para a gente de porcaria, não é um monte? Todos os dias, o tempo inteiro. O que a gente faz com isso? Nós passamos adiante. Como é que nós agimos? A nossa ação, ela vai deixar rastros, ela deixa marcas. O que nós fazemos? Nós passamos isso tudo adiante. Nós somamos o nosso pensamento a essa corrente negativa que existe no mundo. Há uma degradação social, uma degradação de valores. Nós entramos nesse fluxo ou a gente para e a gente não soma nisso e procuramos imprimir às nossas ações um sentido diferente. A gente pode pensar sobre cada uma das nossas ações ao longo do dia, da manhã até a noite. Tem gente que acorda de manhã e é assim, alguém fala, bom dia, a pessoa, bom dia. A pessoa parece que, nossa. Ok, a pessoa às vezes teve uma noite ruim, teve um pesadelo ruim, nos desdobramentos, pode ter tido uma experiência muito ruim, acordou contrariada, assustada, seja lá o que for. Como é que nós agimos?
Nós não somos responsáveis pela atitude do outro, nós somos responsáveis pela nossa atitude, pela nossa ação. Como é que nós agimos nesse momento? A gente começa uma briga, ou a gente dirige uma palavra de conforto, ou às vezes nem dirige uma palavra de conforto, às vezes ficar calado ajuda, né? Às vezes a pessoa não quer conversa, a gente respeita um pouco, espera passar um momento, a pessoa não está bem. Mas tem gente que rebate. Do mesmo jeito, vamos para o trabalho, vamos no trânsito, como é que é a nossa atitude? Tem gente que não abre uma brechinha para o outro passar, às vezes o trânsito está difícil. Às vezes você acelerar uns 4 metros para o seu carro encostar no outro, você não tira um pouquinho o pé do acelerador e perde, literalmente, perde fração, meio segundo, vai te atrasar nada quase. Mas às vezes as pessoas não abrem o espaço, não têm uma atitude colaborativa, é uma atitude, às vezes, parece que de enfrentamento, criamos dificuldades o tempo inteiro, ou nós adotamos atitudes de gentileza. Se vocês repararem que nós, da manhã à noite, a quantidade de oportunidades que nós temos de resposta, como é que nós fazemos isso? A gente pode fazer uma lista aqui, da manhã à noite. Quantas circunstâncias eu podia ter agido de uma forma, agir de outra. Podia ter agido de uma maneira mais gentil, de uma maneira sadia, de uma maneira mais amorosa, mais compreensiva, e eu não agi. Ou, às vezes, agi até de maneira contrária, fui hostil. Talvez tenha dado uma resposta agressiva. A gente pode fazer uma lista, né? Durante um dia, a gente tem muitas oportunidades. Durante uma semana, muitas. Durante um mês, durante todos os anos, durante toda a nossa existência. Por que é que a gente veio aqui na Terra? Vamos pensar um pouquinho. Tantas oportunidades, o tempo inteiro, por 70, 80, 90 anos. A gente veio aqui para fazer o quê? No Livro dos Espíritos, eles nos falam muito claramente qual a finalidade de nós estarmos encarnados. A primeira delas é para a gente acelerar a nossa evolução espiritual, acelerar o nosso crescimento. E a segunda delas é participar da obra da criação. Então, nós temos 2 grandes tarefas para fazer quando estamos encarnados. Eles dizem, é a única finalidade de nós estarmos encarnados. A gente não veio para passear, a gente não veio para ficar brigado com todo mundo, para ficar... A gente pode até ficar, mas a gente vai se demorar reencarnando muito mais vezes, né? Quando a gente entende um pouco melhor para que a gente está aqui, a gente começa a mudar um pouco a nossa atitude. Deus não age diretamente na matéria ou sobre as pessoas, como a gente às vezes imagina que vai alguma coisa acontecer, as pessoas vão se tornar boas, as pessoas vão se tornar, vão se reformar, Deus é tão bondoso que Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele é tão justo que nós recebemos exatamente aquilo conforme as nossas obras. Então, nós temos a possibilidade de escolhermos, nós temos a possibilidade de decidirmos como essa nossa trajetória de encarnados pode ser. Se ela pode ser mais ou menos demorada. Se a gente se negar no aprendizado, se nós não aproveitarmos todas as vezes que todas as nossas existências, todas as vezes que nós reencarnamos, todas as oportunidades que nós temos durante essas existências, que elas são, inclusive, preparadas, elaboradas, são pensadas para para o nosso aperfeiçoamento, para os nossos testes, às vezes para as nossas expiações, mas em todo sentido ela é para o nosso aprendizado. E o que a gente faz com essas oportunidades? Como nós aproveitamos? A gente pode aproveitar muito bem e avançar muito em uma existência. E podemos não aproveitar quase nada, resolver muito pouca coisa, evoluir muito pouco, nos depurarmos muito pouco. A paciência de Deus é enorme, Ele tem toda a eternidade para nos esperar, crescer, amadurecer, não é? O que nós não fazemos em uma existência, fatalmente, nós temos que enfrentar isso depois em outras existências. Não é um fatalismo no sentido de que
vai acontecer isso. Mas não, o que precisa ser aprendido tem que ser aprendido. Aquilo que é necessário à nossa evolução, nós vamos ter que galgar esse degrau, nós vamos ter que passar por isso. E o que a vida nos oferece são as oportunidades para desenvolver isso. E como é que nós agimos? Quando nós mudamos a nossa atitude, por isso a pergunta que o Emmanuel faz, que despertas? Como é que nós estamos agindo? Com a nossa atitude, o que é que a gente provoca em torno de nós? Quando nós chegamos nos lugares, como as pessoas nos recebem? Quando nós saímos dos lugares, como as pessoas ficam? Tem uma coisa bem interessante, a minha primeira sogra, lá do primeiro casamento, uma vez eu fui com ela no cemitério, sepultamento de um conhecido dela. Aí estava acontecendo um outro sepultamento lá no Campo da Esperança, e tinha muita gente, muitas coroas de flores, né? E ela disse assim, nossa, que enterro mais lindo. Ela achava aquilo a coisa mais linda, um enterro com muita gente, com muitas flores. Ela dizia, é sinal de que a pessoa deixou um vestígio muito bom, de que a pessoa era querida pelos outros. Enterro triste, ela dizia, é um enterro que tem meia dúzia de pessoas. O que é que a gente está despertando nos outros? O que é que nós estamos fazendo das oportunidades da nossa existência? Não só pelos outros, porque é a nossa parte da criação, Deus age sobre as criaturas por meio das criaturas, né? Nós trabalhamos pela obra da criação, a difusão do amor, da compaixão, da caridade, das virtudes. Isso é trabalho da gente fazer isso, tanto pelos outros quanto desenvolver em nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo da nossa existência? Estamos aproveitando tudo? Estamos despertando nos outros um sentido do amor? Nós estamos exemplificando o amor? O que modifica muitas pessoas é o exemplo. A nossa atitude é testemunho. A nossa atitude é testemunho de Deus. A nossa atitude é testemunho do Evangelho. É testemunho daquilo que Cristo nos ensinou, daquilo que Ele quis nos ensinar. Ainda estamos aprendendo, né? Se estamos reencarnando é porque a gente ainda não aprendeu tudo, tá? Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos conseguindo despertar nos outros esses sentimentos, nós estamos conseguindo ensinar, demonstrar, apontar. Estamos aprendendo com o que nós fazemos? Essa pergunta de Emmanuel, que ele vai desenvolvendo ao longo do capítulo, eu vou continuar aqui mais um pedacinho, para a gente avançar mais nesse raciocínio. Como eu disse, o finalzinho da leitura que eu tinha feito há pouco. Todos nós, por meio de pensamentos, das palavras e dos atos, criamos uma atmosfera particular, que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputado pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade de tua sombra, e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Se o que a gente desperta nos outros são sentimentos de aversão, hostilidade, desconfiança, temor, a gente deve estar errando em algum lugar, em algum ponto. Emmanuel nos alerta para que a gente observe o que é que a gente desperta nos outros. Algumas pessoas, infelizmente eu não estou entre estas, pessoas que tiveram a alegria de poder se encontrar, estar na presença de Chico Xavier, relatam que a simples presença dele no mesmo ambiente, ele irradiava de tal
maneira, amor era de uma magnitude tão grande que as pessoas sentiam paz junto dele. As pessoas se sentiam carinhosamente acolhidas e abraçadas por ele. A simples presença dele. Uma criatura dessas que emana tais sentimentos, que provoca nos outros tais sentimentos, é um indício muito grande, muito forte, de alguém que há muito já tinha abraçado Cristo e que veio nos exemplificar de como podemos também fazer isso. Alguém pode dizer assim: ah, mas Chico Xavier é Chico Xavier, nós não. Todos nós fomos criados para a felicidade, todos nós, para a perfeição e a felicidade. É o nosso destino como espíritos. Criados simples e ignorantes, um dia chegaremos à iluminação. A nossa trajetória nos levará para lá. Quanto mais cedo nós compreendermos isso, quanto mais cedo nós compreendermos o caminho que nos leva para lá, tanto mais cedo a gente abrevia não só os nossos sofrimentos, mas nessa trajetória de nos aperfeiçoarmos, nós também, lembra, quando nós melhoramos aqueles que estão em torno de nós, nós ajudamos, nós exemplificamos, nós aliviamos as dores dos outros, nós ajudamos no esclarecimento, e nisso tudo também consiste um aprendizado, porque nós também nos esclarecemos, nos aperfeiçoamos nessa trajetória. O amor, ele precisa agir, ele precisa ter ações. Caridade é o nome prático do amor. Quanto mais cedo a gente compreende, mais cedo a gente anda. Nós fomos criados para isso. Nosso propósito enquanto encarnados é nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos. Nós podemos nos demorar ou podemos avançar, mas a gente tem todas as oportunidades. Nós temos oportunidades todos os dias, o tempo inteiro. Quando nós andamos na rua, o que custa às vezes a gente fazer uma gentileza para alguém? Às vezes não custa nada, né? Às vezes alguém que chega, nos fala alguma coisa ruim, você dá um pouco de atenção. Você trabalha num lugar, alguém chega para pegar uma informação com você, você atender com atenção, com gentileza, com presteza. Às vezes até, não pela qualidade da informação, às vezes a sua maneira de tratar as pessoas, ela exemplifica. As pessoas se sentem bem, as pessoas sentem que você emanou alguma coisa diferente. Nós podemos dar testemunhos do Evangelho, nós podemos dar testemunhos de amor o tempo inteiro. E nós podemos filtrar também aquilo de ruim, porque todos nós temos algumas coisas, nós temos as nossas sombras, não no sentido da sombra de Pedro aqui, mas as nossas sombras. Nós temos também as nossas áreas não desenvolvidas, nossas sombras de egoísmo ainda por serem descobertas. Às vezes nós ainda não temos tanta consciência, mas por serem descobertas e para que nós nos melhoremos, que é o que Emmanuel nos diz. Quando nós despertamos coisas ruins nos outros, é hora da gente revisar, tem alguma coisa que a gente precisa se ajustar. O que precisa ser ajustado? Às vezes, cada um tem a sua listinha do que precisa ser arrumado. Todos nós temos imperfeições aqui de um jeito ou de outro. Mas a gente pode sempre tomar como o nosso modelo e guia daquilo que precisa ser consertado, Jesus, que é o nosso modelo, como os Espíritos nos dizem em O Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo e guia. Se a gente precisa pensar o que precisa ser melhorado, a gente começa a se colocar, não no lugar dele com uma presunção, mas o que é que ele faria no nosso lugar, ou se nós estivéssemos no lugar dele, como é que nós deveríamos ter agido. Mas como é que ele agiria? Certamente ele emanaria amor em todo o tempo, em todas as suas ações, em todos os pensamentos, olhares, nas suas palavras. E é por isso que ele era o Jesus, e por isso que ele é o modelo, e a gente tem um modelo para ser seguido. Está na hora. Bom, o relógio ali... Gente, fiquemos então
com essas lições de Emmanuel, que despertas, que nós possamos despertar para entender o que é que nós estamos despertando nos outros, e que a gente acorde o quanto antes para aquilo que a gente precisa fazer, para aquilo que a gente precisa evoluir e nos corrigirmos em nós mesmos. E que Jesus nos abençoe e que nos fortaleça nessa trajetória, que não é um caminho muito curto, estamos há muito tempo nisso, mas que a gente continue perseverando nesse nosso caminho de desenvolvimento e de evolução espiritual, e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.